Olá, corujas do Palavras Cruzadas, sejam bem-vindos a mais uma dica de livro essa semana. E olha, esse livro, vou falar um negócio para vocês. Eu não imaginei que eu choraria tanto com ele. Mas é claro, você pode não fazer a menor ideia do porquê que uma pessoa choraria ao ler um livro como esse, mas depende do seu momento de vida. Quem sabe você também acaba sendo movido por isso. Mesmo quem não chorar vai aprender horrores. Esse livro de hoje é um livro especial e um livro recomendado no mundo inteiro. Então, atenção. Mas antes disso, eu vou pedir para você que não se cadastrou aqui, ainda não se inscreveu no Palavras Cruzadas Oficial, que você faça isso, acione o sininho, deixe um like, a gente fica muito feliz com isso, muito obrigada. Bom, então vamos lá. O autor é o Clayton Christensen. O cara é uma sumidade no mundo e esse aqui é o livro dele que eu vou falar. Atenção! Como avaliar a sua vida, best-seller do New York Times, em busca do sucesso pessoal e profissional. Aí você fala, nossa Marina, mas tanto livro, né, já falando sobre isso. Falei agora há pouco do William Ury com Como Chegar aos 5 com você mesmo, que aliás é um livro obrigatório, eu já falei sobre isso, só que esse entra na lista dos obrigatórios também. O Como Avaliar a Sua Vida é mais perto de um manual que eu já encontrei até agora. Porque ele realmente, e ele coloca isso desde o início, tem muita coisa que é posta aí, que é publicada, que é escrita, dizendo que se você fizer isso vai dar certo para todo mundo. Ele discorda, mas o que ele coloca são princípios básicos e ferramentais para que você encontre o caminho certo dentro desses princípios. E é muito importante, muito funcional. Além de ele dar exemplos de como aplicar isso na vida profissional, realmente o tempo todo ele traz para a vida pessoal, para a vida em família, para a vida com os filhos, para a vida com a esposa, com o marido, e o trabalhar isso internamente. Então assim, eu anotei horrores o livro inteiro, vou tentar citar algumas coisas. É interessante porque no começo do livro ele começa a explicar que ele se formou com uma série de outros rapazes brilhantes em Harvard. E passado alguns anos eles se encontraram, acho que 10 anos, e estavam todos ótimos, casados, já com filhos, ótimas posições nos empregos e muito dinheiro. Banana. Passados mais 10 anos ou 20 anos, tinha gente presa, gente que já estava no terceiro casamento, gente que não via o filho há anos, tinha uma vida horrorosa, assim, pessoal, estava muito insatisfeito no trabalho, podia até estar cheio de dinheiro, mas às custas de uma vida muito ruim. Então ele falou, o que é exatamente o sucesso? E aí que ele começa a trabalhar. Logo na página 6 ele vai falar, olha, como posso ter certeza que serei bem-sucedido e feliz na minha carreira profissional? A relação com meu cônjuge, meus filhos e minha família e amigos íntimos é uma fonte duradoura de felicidade? Eu vivo uma vida de integridade e permanecerei fora da prisão. Essas são as 3 perguntas que ele faz. Parece muito simples, né? Mas ele envolve muitas decisões, envolve muita análise, envolve muito cuidado, envolve muita percepção, e é isso que ele vai trabalhar durante todo o livro. Ele fala da diferença de como o que pensar versus como pensar, o que você deve aceitar e o que você deve ignorar. Ele fala que ter boas intenções não é suficiente. A única forma de implantar uma estratégia é dedicar recursos a ela. Boas intenções não são suficientes. Você não está implantando a estratégia que pretende se não gastar o seu tempo, dinheiro e talento de uma forma consistente com as suas intenções. Ele vem explicando aí, né? Porque você tem que colocar um propósito, uma definição, sei lá, mas tem que se movimentar. Quer dizer, por mais que você tenha boas intenções e a ideia seja ótima, se você não gastar o seu tempo, seu dinheiro e for atrás, isso não sai do papel e não vai dar certo. Ele fala muito de, e lembrando, ele vai tratar da questão empresa e vai tratar família, e ele toca, tangencia os dois, um do ladinho do outro. Então, quando ele fala, por exemplo, de você conseguir melhores resultados na empresa, eles falam muito em incentivo, tem teorias do incentivo, né, aquela coisa, mas o incentivo é meio que aquela coisa, você cumpre aquilo que você deveria fazer, que é atingir uma meta, e aí você ganha um dinheiro a mais. Então, aí você passa a treinar as pessoas, é que elas vão, para aquelas que se dediquem mais para ter esse incentivo, mas não porque elas têm um propósito, né? Não porque elas têm uma motivação de fazer o melhor. E não é o tempo todo que a pessoa está motivada, não é o tempo todo que você pode dar incentivo. Então ele questiona muito isso, de você, por exemplo, estar dando incentivo para os executivos lá em cima, mas quem está fazendo lá o chão de fábrica para valer não está ganhando nada com isso. Então há uma discrepância, gera um desconforto dentro da empresa. Isso também dá para trazer para casa.
Ele fala assim: você pode achar que é fácil gerir uma empresa dando incentivos ou recompensas para as pessoas, mas se alguém acreditar que está trabalhando mais, mas está recebendo menos do que outra pessoa, será como transplantar um câncer para a própria empresa. O oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação no trabalho, mas sim uma ausência de insatisfação no trabalho. É importante tratar os fatores, aquela coisa, né? Ah, mas por si só não vai fazer você amar o seu trabalho, vão apenas fazer você parar de odiá-lo. Há uma diferença entre amar, odiar. O não estar amando não significa estar odiando, mas você pode parar de odiar. E ele vai tangenciando isso, porque o espírito das pessoas no local de trabalho e na vida como um todo faz toda a diferença nos resultados, não só da pessoa como do ambiente. Então vai se ampliando a discussão. É interessante porque ele fala assim, dando os exemplos dos cases de sucesso ou de fracasso das empresas, que um plano que é aplicado para uma empresa ou para um momento não necessariamente é igualmente funcional numa outra circunstância. E a frase que ele usa é muito boa, ele fala: água quente que amolece a cenoura endurece o ovo. Então depende do que para você tá usando em qual momento, a técnica, a prática, a decisão, você pode ter resultados diferentes. Ele dá um dado interessante. Ele falou que 93% das empresas bem-sucedidas mudaram a estratégia inicial. Quer dizer, a estratégia inicial no lançamento, fundação, não sei o que, era essa. Elas, com o passar dos anos, foram se reinventando e foram mudando essa estratégia inicial. Então, e ficaram bem-sucedidas. Outras foram deixadas no meio do caminho. Quer dizer, as empresas foram ficando no meio do caminho porque não mudaram, não se atualizaram. E isso vale para a vida como um todo, porque às vezes a gente está com foco, é isso, né? E a gente vai precisar fazer adaptações para conseguir ser bem sucedido. Sempre citando cases importantes aí, e bem curiosos, inclusive, de várias empresas, ele fala da importância de pensar a longo prazo e começar a plantar em outras áreas, porque sombra não se faz do dia para a noite. Se você quiser sombra e você não tiver plantado há 20 anos, não vai ter árvore. Então ele fala das empresas precisarem, num certo momento, começar a investir numa outra coisa, investir numa outra frente. Ele fala do cuidado com a terceirização em massa, porque você pode perder a empresa como utilidade e a terceirização acabar tomando conta desse trabalho. Muito interessante essa parte, inclusive, quando ele fala disso. Ele bate bastante na tecla da definição de prioridades nas empresas e na vida. Porque você só consegue perseguir um foco se você tiver uma prioridade. Muita coisa está acontecendo. Se você tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo, não dá certo. Então, tem coisas que terão que ser deixadas de lado e outras que são prioridade. Então, com uma prioridade em foco, você vai saber para onde, aonde que você tem que gastar a sua energia. Você tá para tudo, ai para cá, ai para cá, ai para cá, nada de fato vai conseguir ser uma prioridade. Então, as prioridades têm que estar muito claras para a gente. Ele vai citar, ele vai entrar na parte família, e aí mais profundamente numa etapa aqui do livro, e ele fala da importância do que os pais não fizeram por ele, né? Das coisas que ele tem a deixar os filhos terem as dificuldades, não conseguirem tudo, passarem por momentos de frustração. A gente já tangenciou esse assunto em outros livros também, mas ele coloca de um jeito aqui tão você quase consegue pegar, assim, na mão. Assim, é tão claro, é tão simples de entender, não tanto de aplicar. Ele fala, por exemplo, da experiência, o material certo e a escola da experiência. Aquela seleção de que a pessoa tem tudo. A pessoa tem fez a universidade certa, tirou as notas perfeitas, tem um histórico maravilhoso, ela tem o material certo para aquilo. Tá, mas ela não viveu as situações de fato que o cargo necessita. Ele falou de empresa, inclusive, que quase fechou porque colocou pessoas que tinham muito nome, mas não tinham experiência para viver aquele momento. O cara sabia gerir uma empresa top, com fábricas funcionando em vários lugares do mundo, né? Mas ele não sabia o que era implantar uma fábrica do zero. Então, como é que você faz? O cara pode ser muito bom de gestão para um lado, mas não para outro. Por isso que ele chama da escola da experiência. Muitas vezes pegar uma pessoa que não tem nem faculdade, vou dar um exemplo mais forte, mas que é uma coisa mais simples, mas que tem uma experiência de vida muito grande, pode ser muito mais funcional do que você pegar um cara todo, uma mulher toda, com nome, com rodada, mas que para aquela experiência, ela não tem. Agora pare, foca e olha só o que ele falou aqui. Aprender a lição certa de que quando você almeja alcançar coisas grandes, é inevitável que algumas vezes não consiga fazê-lo.
Incentive, ele está falando isso dos filhos, incentive-os a se recomporem, sacudir a poeira e tentar novamente. Diga-lhes que se não falharem ocasionalmente, então não estão almejando algo o suficiente. Todos sabem como comemorar o sucesso, mas você deve também celebrar a falha, se ela é resultado do esforço da criança para atingir um objetivo fora do alcance. Se você está acertando tudo, seus objetivos são pequenos. Porque se você está mirando lá em cima, você vai ter falha, você vai perder em algum momento. E não significa que você não consiga chegar lá, mas é importante o processo da falha e da perda para você também, inclusive, valorizar o processo. E ele fala muito disso, né? Do você aproveitar o caminho, valorizar o processo. Mas para o final ele vai falar da cultura da empresa, de como criar a cultura da empresa. Eu já vi cultura da empresa em vários livros, mas como no beabá, da listinha, fazer a cultura da empresa, a primeira vez que eu vi foi nesse livro aqui. Bom, e quando vai chegando mais para o fim do livro, ele começa a tratar daquela parte muito doida, que é como se manter fora da prisão. E para você se manter fora da prisão, você tem que ter integridade e você tem que ter as prioridades, você tem que ter definido quem você é, o que você aceita, o que você não aceita. Ele fala, qualquer um dos amigos dele que acabaram envolvidos em escândalos, ou qualquer pessoa, ou qualquer atleta, ou qualquer jornalista, que lá no momento auge da carreira foi pego fazendo alguma coisa errada, provavelmente não almejou isso no início da vida, tinha paixão por aquilo que fazia, só que foi tomando decisões erradas no decorrer da vida. E não necessariamente as decisões erradas foram nas grandes decisões. Vou trabalhar na NASA ou vou trabalhar na SpaceX? Deixa eu ver o que é melhor para mim. Não, não é isso. Às vezes são pequenas decisões que vão contra quem você é. E por isso ele vem lá atrás, ele fala do propósito, a definição de propósito da sua vida. Quem é você, o que você quer. E aí vem muito essa coisa, né, de como avaliar a sua vida. Porque se você ficar coerente, se você se mantiver coerente com as suas crenças, com aquilo que é correto, e não der a chance nem para aquela uma vez só, ele fala do perigo do uma vez só, esse uma vez só acabou levando ao fechamento de uma empresa de 233 anos, um rombo de US$ 1 bilhão e mais de 1.000 pessoas demitidas. Porque um cara uma vez errou, aí acobertou, aí ele achou melhor deixar cobertado, errou de novo. Mas aquela uma vez que ele já cobertou, virou uma bola de neve. Ele fala que é melhor você ser íntegro 100% do tempo do que 98%. Porque o 98% aqueles 2% que deram margezinha podem ir aumentando e vão aumentando e vão aumentando. Ser 100% íntegro, quer dizer, 100% coerente naquilo de ser correto, aí não tem erro. Aí você não está criando nem marolinhas. Bom, e a última parte que eu vou citar aqui para vocês é interessante, porque ele é um cara muito devoto, né? Ele fala da religião dele de uma forma muito distante, ele não imprime isso no livro, não é a pessoa querendo catequizar ninguém, mas ele fala da importância da fé para ele, e ele, num certo momento, comenta: quando eu tiver minha entrevista com Deus, nossa conversa se concentrará nas pessoas cuja autoestima fui capaz de fortalecer, cuja fé fui capaz de reforçar e cuja dificuldade fui capaz de suavizar. Um fazedor de boas obras, independentemente de qual atribuição tive. Essas são as medidas que importam ao avaliar a minha vida. Foi um insight que ele teve depois de ver que ele tinha perdido um cargo dentro da igreja que ele gostaria de ter, porque ele achou que ele poderia atingir mais pessoas, não era pelo cargo, mas pelo fato de ele poder fazer mais coisas. Depois ele reviu que não é isso, Deus não está olhando assim com aquela coisa de números, gráficos e Excel e porcentagens e lucro, ele vê indivíduos inteiros. Então, se você hoje ajudar uma pessoa e aquela ajuda altera a vida daquela pessoa de alguma forma, aquilo já é muito grande, aquilo já é muito mágico. Então ele fala disso, que ele passou a focar a vida dele em ajudar direito o máximo de pessoas que ele pudesse, mesmo que fosse sempre de forma pequena, do jeitinho dele. Então assim, eu achei isso riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Agora, eu falei lá no começo, né? Chorei com esse livro, chorei porque eu refleti muito sobre vontade, sobre medo, sobre querer mudar algumas coisas. E a leitura tem feito isso comigo, né? Você acaba tendo tanta informação, você acaba tendo tanta ferramenta que você se sente até desconfortável de não tomar algumas providências. O problema é não saber para onde você está indo. O que me conforta, e lendo livros como o do Clayton Christensen, é ver que tudo leva um tempo, né? Então, assim, essa ansiedade que eu estou vivendo no momento, ela
tem um tempo para ser vivida, né? E para acertar o rumo, para onde você quer ir, como é que você quer ir, você está se avaliando e quais são os princípios e quais são as prioridades e aquela coisa toda. Para ele teve coisa que levou 15 anos. Então não é hoje, não é amanhã, não é semana que vem. Mas eu vou dizer que a leitura tá explodindo o meu cérebro, porque é tanta ferramenta, tanta informação que, caramba, né? Primeiro eu não tenho condições de ficar parada, preciso fazer esse movimento em algum momento. Movimentos que são importantes para mim. E tem que ter maior definição de algumas coisas. Olha só como a leitura é fantástica, como a leitura é importantíssima, como ela é ferramental e como ela pode transformar a sua vida. Então, a minha dica é essa aqui. Como avaliar a sua vida em busca do sucesso pessoal e profissional, do Clay Christensen. Gente, sim, esse é livro de cabeceira. Esse é para ficar do seu lado direto. Aceite minha sugestão, eu espero. Queridos corujas do Palavras Cruzadas, muito obrigado por mais essa semana vocês me acompanharem. Espero que vocês continuem aqui semana que vem. Toda terça-feira eu trago uma dica de livro nova, bem gostosa e diferente, cada dia um assunto. E eu peço que você me siga nas redes sociais. Se no caso se cadastrou aqui no canal, cadastre, acione seu sininho para não perder nada, porque toda terça às 6 eu estou de volta. Um beijo grande para vocês, ó. Avaliem a vida. Beijo, tchau.